Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 11, objeto de conhecimento, hereditariedade. Detalhamento, heredograma e árvores genealógicas. Relações entre ancestrais e descendentes. Então, vamos à nossa aula? Então, vejam só esse cenário, que lindo, né? Vocês já conhecem essa estrutura? Bom, essa estrutura é o DNA, aquele que carrega nossas informações genéticas. Você já parou para pensar por que você se parece com seu pai ou com a sua mãe? Você já identificou que essas semelhanças existem aí dentro da sua família? Então, essas semelhanças não são coincidências, elas são pistas que contam aí uma história, que está escrito no nosso DNA, no DNA de cada família. Hoje nós vamos aí entrar nesse mundo da genética, que é justamente a área da ciência que estuda a hereditariedade, que é essa transmissão de características de pais para filhos, de geração em geração. E assim como detetives, nós vamos aprender aí a montar um dos recursos que a genética utiliza para demonstrar essa transferência das características de uma geração para outra, que é o heredograma. Então, o heredograma é uma forma gráfica da gente mostrar aí essas características presentes dentro de uma família. Então, eles são verdadeiros mapas, né, das famílias e vão revelar as características presentes dessas famílias, sejam elas doenças, outras características específicas. Então, estão prontos aí para descobrir o segredo escondido na sua árvore genealógica? Então, vamos à descrição do que é um heredograma. Heredograma vem da palavra latina heredium, que significa herança, essa herança passada de geração em geração. É uma representação gráfica que nos permite analisar o comportamento de um fenótipo. Professora, o que é um fenótipo? Fenótipo é aquilo que nós conseguimos observar ou detectar em um indivíduo. Então, eu posso falar aí da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, do seu tipo sanguíneo. Então, dentro do estudo da genética, aquilo que nós observamos, nós chamamos de fenótipo. Portanto, no heredograma, né, esse fenótipo ele vai representando as características de uma família. Além disso, o heredograma ele é uma ferramenta que nos permite observar se essa característica estudada é causada por um gene dominante ou um gene recessivo. Bom, vamos retomar aqui o conceito de gene. Genes são fragmentos ou pedaços do DNA responsáveis aí por codificar uma característica do indivíduo. E no estudo da genética, esses genes eles são representados por letras. Essas letras, dependendo da manifestação desse gene, elas podem ser letras maiúsculas, representando aí os genes dominantes, que são aqueles que se manifestam no fenótipo em dose única, ou podem ser recessivos, que são representados pelas letras minúsculas. Quando essa característica é determinada por genes recessivos, isso quer dizer que para que eu perceba essa característica no fenótipo do indivíduo, é necessário que esse gene esteja em dose dupla. Então, a função do heredograma é mostrar quem é quem na família, como as pessoas estão relacionadas entre si e quem apresenta ou transmite certas características ou até mesmo doenças genéticas. Então, percebo que no heredograma a gente vai ver o parentesco, quem é tio, quem é irmão, ou seja, os laços familiares. Então, o heredograma é uma ferramenta essencial para investigar padrões de herança, sejam elas recessivas, dominantes, ligadas ao sexo, entre outros. Vamos conhecer agora alguns símbolos que vão nos ajudar a fazer a leitura do heredograma. Percebam, então, aqui na nossa imagem, que nós temos o quadrado que sempre vai representar indivíduos do sexo masculino. Já o círculo, ele vai representar indivíduos do sexo feminino. Enquanto que esse losango vai representar indivíduos de sexo não conhecido ou indeterminado. Isso não quer dizer que o indivíduo não tenha um gênero. Na verdade, a gente só não identifica ele dentro do heredograma. Mas aqui embaixo nós temos o símbolo do sexo masculino e feminino pintado. Quando o indivíduo aparece pintado no heredograma, isso quer dizer que ele é afetado por alguma condição. Não entendam afetado como diretamente ligado a uma doença, pode ser uma característica qualquer. Mas aqui a gente tem o símbolo de um homem normal
né, pois não está pintado, e de uma mulher afetada. Porém, esses símbolos eles aparecem cortados por uma linha diagonal. Isso indica no heredograma que esses indivíduos são falecidos. Mas aqui nós temos a representação de indivíduos portadores. Isso quer dizer que eles carregam um gene recessivo e um gene dominante. Isso quer dizer que eles são heterozigotos. Essa representação não acontece para indivíduos que carregam características de caráter dominante, pois automaticamente, se o indivíduo tem um gene, um alelo dominante, ele já seria afetado. Nessa representação, nós temos a representação de uma família, onde nós temos um homem e uma mulher ligados por um traço na horizontal, indicando um casamento. Quando sai um traço deste casamento e se estende, se prolonga, nós temos aqui o que seriam a prole, os descendentes. No caso desse casal, eles tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Então, a gente consegue identificar aí a sequência, né, o grau de parentesco entre os indivíduos. Aqui nós temos a representação também de um casamento, mas percebam que aqui onde eu estou destacando para vocês, a ramificação, ela é representada por este símbolo, ela indica que esse casal não tem filhos. Novamente, a gente tem um casamento aqui nesta figura, só que percebam que este casal ele está ligado por 2 linhas paralelas na horizontal. Isso indica um casamento consanguíneo. Isso quer dizer que é um casamento entre parentes. Nesta outra representação, nós temos também um casamento, só que neste caso, quando o traço horizontal que liga o homem e a mulher ele está cortado, indica uma separação. Nesta outra imagem aqui, nós temos a indicação de gêmeos dizigóticos, que são aqueles gêmeos resultantes de fecundações diferentes, de zigotos diferentes. Portanto, eles podem ou não apresentar o mesmo sexo. Percebam que eles saem de uma única ramificação, né, e se estendem aqui. Esse é o indício de que eles são gêmeos dizigóticos. Então, percebo que nesta primeira representação eu tenho um menino e uma menina, e nesta outra eu tenho gêmeos do mesmo sexo masculino. Já aqui embaixo nós percebemos o quê? Gêmeos monozigóticos. Percebam que esses irmãos, eles estão ligados aqui no meio por uma linha horizontal, indicando aí que eles são gêmeos resultantes da mesma fecundação. Portanto, obrigatoriamente, eles vão apresentar o mesmo sexo. Então, a gente tem aqui 2 meninos e deste outro lado nós temos 2 meninas. E neste último símbolo, nós vamos aqui reconhecer um homem que teve 2 casamentos. Este aqui ao do lado esquerdo indica um casamento já separado, e deste outro lado nós temos um casamento vigente. Portanto, esses símbolos, eles são aí necessários para que a gente conheça, para fazer aí a leitura e ter um bom entendimento dos heredogramas. Então, vejam só que nós vamos aqui também retomar 2 outros conceitos importantes para que a gente venha fazer aí a leitura do heredograma, que é genótipo e fenótipo. O genótipo é a combinação de alelos que um indivíduo possui. Então, o genótipo é aquilo que está escrito no DNA, é as informações que nós trazemos. Lembre-se, ele será representado lá por letras, que estarão sempre em dupla, porque os genes, nós herdamos eles lá em dupla, metade do pai, metade da mãe. É importante lembrar isso. Então, um desses alelos do genótipo será sempre um do pai e o outro será sempre da mãe. Enquanto que o fenótipo é a característica visível ou expressa, como nós já conversamos sobre aquilo que eu consigo observar no indivíduo, como, por exemplo, a cor dos olhos. Então, os alelos eles podem ser dominantes, quando basta estar presente em uma única vez para se manifestarem, ou serem recessivos, quando só se expressam no fenótipo, eu só consigo ver esse gene, né, se ele estiver em dose dupla. Então, vamos ver aqui as possíveis combinações desses alelos, desses genes. Então, quando o indivíduo ele apresenta 2 genes dominantes, como nós vimos aí na nossa imagem, azão, ele é chamado de homozigoto dominante. Se ele apresentar um gene dominante e um gene recessivo, ele é chamado de heterozigoto. E se ele apresentar 2 genes recessivos, ele vai ser homozigoto recessivo.
Para que vocês possam entender melhor essa questão de dominante e recessivo, vamos à nossa imagem. Então, dentro da espécie humana, a cor do cabelo, ela, quando escura, é uma característica dominante. Quando loira e ruivo, é uma característica recessiva. Já a linha do cabelo, essa entrada que nós temos assim do cabelo na face, quando apresenta uma entrada, é uma característica dominante. Quando é sem entrada, é uma característica recessiva. A textura do cabelo, o cabelo cacheado e crespo é dominante em relação ao cabelo liso. Portanto, agora que nós já compreendemos quais são aí as imagens referentes a um heredograma, retomamos alguns conceitos, vamos agora, de fato, ver como funciona o heredograma, vamos a algumas orientações para a leitura dele. Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos os símbolos de quadrados e círculos que representam homens e mulheres, e nós percebemos que cada um desses indivíduos está identificado por um número. Então, a gente tem aqui número 1, número 2. Percebam que a cada linha esses números recomeçam a contagem. Novamente, na segunda linha, a gente tem 1, 2, 3, 4. Na terceira linha, 1, 2, 3, 4, 5. E na quarta linha, 1, 2. Então, nós identificaremos os indivíduos por esses números. Além disso, temos que perceber que no heredograma nós temos gerações. A primeira linha de cima para baixo será a primeira geração. A segunda linha de cima para baixo será a segunda geração. A terceira linha será a terceira geração. E a quarta linha será a quarta geração e assim sucessivamente. Então, nós podemos identificar também aqui alguns símbolos específicos. Percebemos aqui que neste casal, o indivíduo 1 e 2 da segunda geração, eles não têm filhos. Uma outra característica aqui é que na terceira geração nós temos 3 indivíduos afetados, sendo que 2 deles, esses 2 meninos aqui, eles são falecidos. Sempre indicando que quando nós temos filhos assim, uma prole com muitos filhos, a gente sempre indica, da esquerda para a direita, o indivíduo que nasceu primeiro. Então, o indivíduo 1 da terceira geração é o mais velho, depois vem o 2, o 3 e o 4. Uma outra característica específica deste heredograma que nós podemos identificar são esses gêmeos aqui, da quarta geração. Muito bem. Então, agora que nós compreendemos como o heredograma está organizado, vamos a dicas para poder fazer a leitura dele. Então, temos aí a primeira dica: analisar casais de fenótipos iguais entre si, mas com filhos de fenótipos diferentes. Então, percebam que o fenótipo é aquilo que eu vejo no indivíduo. Então, quando o casal apresenta fenótipo igual e o filho é diferente, é um ponto de atenção nesse heredograma. Segundo, provavelmente, se esse casal ele é igual entre si e o filho é diferente, então esse casal, com certeza, ele vai ser heterozigoto, ou seja, vai apresentar um gene dominante e um gene recessivo. Terceira dica: se os pais são afetados e apresentam filhos não afetados, a condição apresenta caráter dominante, ou seja, essa característica ela precisa ter a presença de um gene dominante para se manifestar. Quarta dica: se os pais não são afetados e apresentam filhos afetados, a condição apresenta caráter recessivo, ou seja, nesta situação é necessário que o indivíduo tenha 2 genes recessivos. Então, vamos aplicar aqui na nossa imagem essas dicas. Então, percebam aqui na imagem, nesta primeira imagem, qual é a primeira dica que eu dei para vocês? 2 indivíduos, temos aqui uma mulher e temos um homem, com fenótipos idênticos, ou seja, o que a gente vê aí? Eles não são afetados, então têm fenótipos semelhantes. Porém, na sua prole, como nós podemos observar aqui, ou seja, nos seus filhos, nós temos aqui um indivíduo, no caso, esta menina, ela é diferente dos pais. Portanto, dentro deste quadro, os pais serão o quê? Obrigatoriamente heterozigotos, vão apresentar um gene dominante e um gene recessivo. A outra dica que eu dei a vocês é que quando os pais eles não apresentam a característica, quando eles não são afetados, porém alguém da prole isso é um indício de que essa característica tem caráter recessivo. Por quê? Se a característica fosse dominante,
Para o filho nascer afetado, pelo menos um dos pais teria que mostrar a característica. Já o alelo dominante sempre se expressa. Então, se ambos os pais são normais, não daria para surgir um filho afetado por um traço dominante. Vejamos agora essa outra representação. Percebam que a mãe é afetada, o pai também é afetado. Portanto, ambos têm aí fenótipos semelhantes. Porém, percebo que dentro da sua prole, nos seus filhos, eu tenho um indivíduo que é diferente deles. Portanto, dentro dessa condição, novamente, eu tenho pais heterozigotos, um gene dominante e um gene recessivo. E quando os pais são afetados, mas alguém da prole não é, esta característica tem caráter dominante. Por quê? Se fosse uma característica recessiva, para a pessoa ser afetada, ela precisaria ter 2 alelos recessivos. Nesse caso, se os pais fossem afetados, todos os filhos também teriam que ser, porque só transmitiriam o alelo recessivo. Não sobraria nenhuma chance de nascer filhos não afetados. Portanto, agora nós vamos fazer a análise de algumas características aí autossômicas, que são aquelas que não estão relacionadas aos cromossomos sexuais, e vamos fazer a leitura desses heredogramas juntos. Então, vamos começar aí com a doença de Huntington. Na doença de Huntington, é uma condição genética, hereditária e neurodegenerativa, que afeta o sistema nervoso central, causando movimentos involuntários, problemas cognitivos e psiquiátricos. Ela é causada por uma mutação do gene HTT, que leva à produção de uma proteína anormal, que se acumula no cérebro, causando aí danos aos neurônios, que são justamente as células que formam o sistema nervoso. Então, temos aqui um heredograma de uma família onde tem portadores da doença de Huntington. Então, vamos aqui procurar aquele casal que tem características semelhantes, tem fenótipo semelhante, mas filhos diferentes deles. Então, quando a gente olha para a geração 1, nós percebemos que esse casal não se enquadra aí no nosso critério. Vamos em busca, então, desse casal, que tem características semelhantes. Percebemos aqui que o indivíduo 5 e 6 da segunda geração, eles são semelhantes entre si, eles são afetados, e percebam que os filhos desse casal, que estão na terceira geração, os 5 e 6, essa menina e esse menino, eles não são afetados. Então, eles estão dentro da nossa primeira dica. Então, se os pais eles têm características semelhantes, eles obrigatoriamente serão heterozigotos. Então, aqui a gente vai representar a condição pela letra H de doença de Huntington, onde o gene dominante será Hzão e o gene recessivo será Hzinho. Então, a mãe é Hzão, Hzinho. O pai é Hzão, Hzinho. E nós vimos também na nossa dica que se os pais são afetados e a prole não é, isso é um indício de que essa doença, no caso a doença de Huntington, ela tem caráter dominante. Então, todo mundo que é afetado aqui vai ter um gene dominante. Então, esse indivíduo vai ter Hzão, esse indivíduo aqui vai ter Hzão, esse outro Hzão, ou seja, todo mundo que é afetado vai ter Hzão, certo? Então, vamos colocar aqui, identificar todos eles com a letra H maiúscula. Então, vamos colocar aqui todos esses indivíduos afetados com a letra maiúscula, indicando aí a presença de um gene dominante. E todo mundo que não é afetado, ele só pode ser homozigoto recessivo. Então, vamos começar de cima para baixo. Essa mulher da primeira geração, ela é Hzinho. Esse homem da segunda geração, número 1, ele também é Hzinho. Temos esse indivíduo da geração 2, o indivíduo 4, Hzinho. Nós temos aqui na geração 3, o indivíduo 2, Hzinho. Temos o indivíduo 3, Hzinho. E aqui também ainda na terceira geração, temos o indivíduo 5, Hzinho. E o indivíduo 6 também, Hzinho, identificando aí que todos eles têm o genótipo homozigoto recessivo. Muito bem. Então, vamos agora analisar os indivíduos que são portadores, porque, afinal, as características elas são determinadas aos pares. Então, a gente precisa identificar o outro alelo dessas pessoas. Começando da geração 1, nós temos aqui
Este indivíduo 1, a gente tem que descobrir o seu outro alelo. Então, olhando para a sua prole, nós percebemos que o indivíduo 4, ele é homozigoto recessivo. Portanto, obrigatoriamente, ele recebeu um gene da sua mãe, que nós percebemos aqui, ela é homozigota recessiva, portanto, ela só pode ter doado genes recessivos. E de onde veio o outro gene recessivo? Só pode ter vindo do pai. Portanto, nós descobrimos aqui que esse indivíduo 1 da primeira geração, ele é heterozigoto. Ele tem o gene dominante e também tem o gene recessivo. Olhando aqui para a segunda geração, nós percebemos, por exemplo, no indivíduo 2. Essa filha também deste casal, ela tem o gene dominante porque ela carrega aí, ela é afetada. E o outro gene dela, qual é? É o recessivo, pois a sua mãe, ela é homozigota recessiva. Portanto, ela só pode ter doado para todos os seus filhos um gene recessivo. Então, nós já descobrimos aqui que tanto o indivíduo 2 é heterozigoto, o indivíduo 3 é heterozigoto e também aqui o indivíduo 5 nós já sabemos, já conhecemos o seu genótipo. Percebemos aqui também na geração 3, né, esse indivíduo aqui, número 1 da geração 3. Qual é o seu outro alelo? Olhando para a sua ascendência, aqui na geração 2 nós temos o pai desse homem. Esse pai, ele é homozigoto recessivo, portanto, tudo que ele pode doar para a sua prole é um gene recessivo. Portanto, o seu filho aqui também tem o gene recessivo que ele recebeu do pai e o gene dominante que ele recebeu da mãe. E, novamente, a gente segue na terceira geração, olhando para o indivíduo 4. O indivíduo 4, o indivíduo 7 e o indivíduo 8, nós não conseguimos determinar o seu segundo alelo, porque os pais são heterozigotos. Então, tanto o pai quanto a mãe poderiam ter doado um gene dominante e um gene recessivo. Então, a gente faz aí a leitura desse heredograma e segue para a próxima característica, que é a polidactilia. Na polidactilia, é uma condição em que as pessoas nascem com dedos extras, tanto nas mãos quanto nos pés. Poli significa muitos, dactilia refere-se ao dígito. Tem causas predominantemente genéticas, comumente transmitidas de pais para filhos. Vamos analisar aqui um heredograma desta característica, de uma família que tem polidactilia. Então, todo mundo afetado aqui tem polidactilia. Vamos em busca desse casal que tem características semelhantes, ou seja, fenótipos iguais, porém filhos com fenótipos diferentes. Já na primeira geração, a gente encontra este casal que tem polidactilia, tem fenótipo igual, tanto o homem quanto a mulher, porém o seu filho aqui, o indivíduo 5 da segunda geração, ele é diferente dos pais. Portanto, isso aí nos diz que os pais, eles são o quê? Eles são heterozigotos. Portanto, nós vamos representar aqui pela letra P. Pezão, pezinho, pezão, pezinho. E o filho, obrigatoriamente, ele será recessivo porque, dentro da condição, quando os pais apresentam a característica, mas o filho não apresenta, então a gente já sabe aqui que ele será recessivo. Então, ele vai ter, ele vai ter 2 genes recessivos. Então, todo mundo aqui que não tem polidactilia vai ser pezinho, pezinho. Então, todos os indivíduos aqui em branco, que não tem polidactilia, pezinho, pezinho. Então, a gente segue aqui na leitura, identificando os indivíduos que não têm polidactilia, porque são homozigotos recessivos. Seguindo a nossa dica, não é? Segundo aí a leitura do nosso heredograma. Então, o indivíduo 12 também vai ser homozigoto recessivo. E vamos lá identificar os indivíduos que são afetados pela polidactilia, que é uma característica de caráter dominante. Então, todo mundo que é afetado tem um gene dominante. Muito bem, o indivíduo 13, o indivíduo 14, o indivíduo 19. Então, vamos começar aqui a partir deste indivíduo 6, da segunda geração. Nesse indivíduo, como os pais são heterozigotos, a gente não consegue determinar o seu segundo alelo. Então, a gente vai deixar pezão, tracinho.
No indivíduo 7, nós percebemos que o pai, aqui na primeira geração, ele é homozigoto recessivo, portanto, esse pai só pode ter doado um gene recessivo para este filho, fazendo dele um indivíduo heterozigoto. Da mesma maneira, nós vamos aqui para baixo, onde nós podemos perceber na terceira geração o indivíduo 13. Neste indivíduo, o que acontece? Nós não conseguimos determinar qual é o seu segundo alelo, então também nós deixamos aqui um tracinho, pesão, tracinho. Já um indivíduo que aqui está representado no número 14, que é esta mulher, ela tem, se a gente olhar a sua prole, nós percebemos que ela tem uma filha que é homozigota recessiva. Portanto, ela só pode ter recebido um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe, nos levando aqui a descobrir que esta mulher, que é o indivíduo 14, ela é heterozigota para esta condição. Da mesma maneira, quando a gente olha para o indivíduo 19, nós percebemos que o seu pai, que é o indivíduo 15, ele é homozigoto recessivo. Portanto, este homem só tem gene recessivo para doar para os seus filhos. Então, este filho aqui, 19, só pode ser heterozigoto para esta condição. Então, a gente fez mais essa leitura deste heredograma e seguimos para a próxima característica, que é o albinismo. É uma condição genética em que a pessoa nasce com pouca ou nenhuma produção de melanina, que é justamente a substância que dá coloração à cor da pele, do cabelo e dos olhos. Essa condição ela é causada por uma mutação em genes responsáveis pela produção de melanina, que está diretamente ligada à herança genética. Vamos aqui à leitura de um heredograma referente ao albinismo. Então, a gente vai buscar aqui pais que tenham fenótipos semelhantes e filhos com fenótipos diferentes dos pais. Então, a gente encontra aqui esse casal na segunda geração, que não é afetado pelo albinismo, mas apresenta 2 filhos aqui afetados pelo albinismo. Portanto, eles entram aí no nosso critério. O que acontece nesta situação, quando os pais são semelhantes e os filhos são diferentes? Os pais vão apresentar aí, eles vão ser heterozigotos. Então, a gente vai usar azão, azinho para os pais. E todo mundo aqui que é afetado, porque como nós vimos no início da nossa aula, quando os pais não são afetados, mas os filhos são, isso indica um caráter recessivo para esta condição. Então, o albinismo, para que a pessoa apresente essa característica, é necessário que ela tenha 2 genes recessivos. Então, todo mundo aqui que é afetado vai ser azinho, azinho. Então, aqui nós temos o indivíduo 3 da terceira geração, azinho, azinho, o 4 é azinho, azinho, o 5 é azinho, azinho, o 6 é azinho, azinho, e isso se repete na segunda geração também com todos os indivíduos que são afetados, sendo homozigotos recessivos. Isso também se repete na primeira geração com esse indivíduo 1, também afetado pelo albinismo. E aqueles que não apresentam aí o albinismo, eles têm que carregar pelo menos um gene dominante. Então, a gente tem esse indivíduo 2 da primeira geração com o gene dominante, o indivíduo 1 da terceira geração com o gene dominante também. Então, a gente vai ter aqui pelo menos um azão. O indivíduo 2 também vai ter um gene dominante. Vamos aí tentar identificar o outro gene desses indivíduos. Então, começando pelo indivíduo 2 da primeira geração. O que acontece? Esse indivíduo, esse homem, ele tem 3 filhos albinos. Né? Então, para que esses filhos sejam albinos, é necessário que eles tenham 2 genes recessivos. Isso quer dizer que um obrigatoriamente veio deste homem, fazendo dele um indivíduo heterozigoto para esta condição. Olhando para a terceira geração, nós percebemos que o indivíduo 1 e 2 também vão ser o quê? Eles vão apresentar um gene dominante, mas o outro nós não vamos conseguir identificar porque os pais são heterozigotos. Continuando para outra característica, a anemia falciforme. É uma doença genética hereditária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. Portanto, vão fazer com que as hemoglobinas, elas tenham, as hemácias, elas tenham um formato de foice ou meia-lua e tenham dificuldade no transporte do oxigênio. Vamos fazer a leitura de um heredograma desta característica. Nós temos aqui uma família que tem anemia falciforme, né? Portanto, nós temos aqui, no nosso heredograma, pais da segunda geração que não são afetados, porém têm uma filha afetada. Isso nos diz o quê? Que os pais são heterozigotos. Vamos usar, então, azão, azinho, azão, azinho. A filha
Quando os pais não são afetados, mas o filho apresenta a condição, isso indica que a característica tem caráter recessivo. Portanto, essa filha só pode ser azinho, azinho, e todo mundo que é afetado é azinho, azinho. Então, nós temos aqui azinho, azinho, nesses dois indivíduos afetados. Os demais vão apresentar sempre o gene dominante. Então, nós vamos colocar aqui o indivíduo 1 da primeira geração, o indivíduo 2, o 3 da segunda geração, o 4 da segunda geração, o 6 da segunda geração e o 2 da terceira geração. Fazendo a análise aqui do heredograma, nós percebemos que no indivíduo 1, ele tem um filho que é afetado. Portanto, para esse filho ser afetado, ele tem que ter recebido um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe. Portanto, nós descobrimos que o indivíduo 1 e 2 são heterozigotos para essa condição. Percebemos aqui que os indivíduos 3 e 4, nós não conseguimos determinar o seu segundo alelo porque os pais são heterozigotos. Então, a gente não consegue aí descobrir essa informação. O indivíduo 6 da segunda geração, ele tem... nós também não conseguimos descobrir porque falta informação. No caso do indivíduo 2 da terceira geração, nós percebemos que essa mulher, o pai dela é homozigoto recessivo. Portanto, tudo que ele pode doar para ela é um gene recessivo também. Então, aí nós terminamos a leitura deste heredograma, né? Esta foi a nossa aula de hoje. Fazer aí a demonstração dessas características que são passadas de pais para filhos, através dessa representação gráfica, que é o heredograma. Nós vimos os símbolos aí que estão presentes no heredograma, pelo menos boa parte deles, e eu espero que vocês tenham compreendido e gostado, e até a próxima aula.